Sabias que as pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, não foram erguidas ao acaso, mas alinhadas com uma precisão tão absurda que ainda hoje deixa engenheiros e astrônomos perplexos? As 3 pirâmides maiores imitam, em escala, as 3 estrelas centrais do cinturão de Órion. Mas como um povo de milhares de anos atrás, sem computadores, lasers ou telescópios modernos, conseguiu reproduzir o mapa estelar no deserto com tamanha exatidão? Sabias que as pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, não foram erguidas ao acaso, mas alinhadas com uma precisão tão absurda que ainda hoje deixa engenheiros e astrônomos perplexos? As 3 pirâmides maiores imitam, em escala, as 3 estrelas centrais do cinturão de Órion. Mas como um povo de milhares de anos atrás, sem computadores, lasers ou telescópios modernos, conseguiu reproduzir o mapa estelar no deserto com tamanha exatidão? Para os antigos egípcios, Órion não era apenas um conjunto de estrelas. Era o lar de Osíris, o deus da vida após a morte e da ressurreição. Eles acreditavam que, ao alinhar as pirâmides com Órion, estavam criando um portal eterno, uma escada cósmica pela qual os faraós poderiam ascender ao céu e se tornar deuses entre as estrelas. Mas se esse fosse apenas um ritual religioso, por que o alinhamento é matematicamente perfeito, visível apenas a olho nu sob condições muito específicas? Coincidência? Ou um conhecimento muito maior do que imaginamos? Pesquisadores independentes afirmam que o alinhamento só faz sentido se recuarmos o céu para cerca de 10.500 a.C., muito antes da cronologia oficial do Egito faraônico. Isso significa que alguém sabia mapear o movimento das estrelas milhares de anos antes da ciência descobrir isso. Mas quem? Teria sido uma civilização perdida, apagada da história? Ou os tais mestres cósmicos, que muitos acreditam ter guiado a humanidade em seus primeiros passos? O mais curioso é que este padrão não aparece apenas no Egito. Povos distantes como os maias, os incas e até tribos africanas construíram templos e monumentos voltados para constelações específicas, como se todos estivessem seguindo um mesmo manual universal. Como explicar culturas tão afastadas geograficamente repetirem a mesma lógica? Teria sido pura observação ou uma instrução recebida de fora deste mundo? Alguns arqueólogos tentam explicar dizendo que era apenas uma forma de honrar o céu. Mas há teorias que defendem que as pirâmides não eram simples túmulos, e sim máquinas espirituais, imensas antenas de energia capazes de conectar a Terra ao cosmos. A própria forma piramidal concentra energia, e quando alinhada às estrelas, poderia servir como uma espécie de tecnologia espiritual que nós ainda não compreendemos. Hoje, quando olhas para Órion numa noite clara, vês as mesmas estrelas que os faraós contemplavam. Mas a questão permanece. Eles ergueram apenas monumentos religiosos ou deixaram para nós um código secreto, um mapa estelar para que um dia, quando estivéssemos prontos, compreendêssemos que nunca estivemos sozinhos? O que achas? Obra genial de observação humana ou prova de ligação com seres cósmicos? Segue a página para mais revelações que a história oficial insiste em esconder. Para os antigos egípcios, Órion não era apenas um conjunto de estrelas. Era o lar de Osíris, o deus da vida após a morte e da ressurreição. Eles acreditavam que, ao alinhar as pirâmides com Órion, estavam criando um portal eterno, uma escada cósmica pela qual os faraós poderiam ascender ao céu e se tornar deuses entre as estrelas. Mas, se esse fosse apenas um ritual religioso, por que o alinhamento é matematicamente perfeito, visível apenas a olho nu, sob condições muito específicas? Coincidência? Ou um conhecimento muito maior do que imaginamos? Pesquisadores independentes afirmam que o alinhamento só faz sentido se recuarmos o céu para cerca de 10.500 a.C., muito antes da cronologia oficial do Egito faraônico.
Isso significa que alguém sabia mapear o movimento das estrelas milhares de anos antes da ciência descobrir isso. Mas quem? Teria sido uma civilização perdida, apagada da história? Ou os tais mestres cósmicos, que muitos acreditam ter guiado a humanidade em seus primeiros passos? O mais curioso é que este padrão não aparece apenas no Egito. Povos distantes como os maias, os incas e até tribos africanas construíram templos e monumentos voltados para constelações específicas, como se todos estivessem seguindo um mesmo manual universal. Como explicar culturas tão afastadas geograficamente repetirem a mesma lógica? Teria sido pura observação ou uma instrução recebida de fora deste mundo? Alguns arqueólogos tentam explicar dizendo que era apenas uma forma de honrar o céu. Mas há teorias que defendem que as pirâmides não eram simples túmulos, e sim máquinas espirituais, imensas antenas de energia capazes de conectar a Terra ao cosmos. A própria forma piramidal concentra energia, e quando alinhada às estrelas, poderia servir como uma espécie de tecnologia espiritual que nós ainda não compreendemos. Hoje, quando olhas para Órion numa noite clara, vês as mesmas estrelas que os faraós contemplavam. Mas a questão permanece. Eles ergueram apenas monumentos religiosos ou deixaram para nós um código secreto, um mapa estelar para que um dia, quando estivéssemos prontos, compreendêssemos que nunca estivemos sozinhos? O que achas? Obra genial de observação humana ou prova de ligação com seres cósmicos? Segue a página para mais revelações que a história oficial insiste em esconder.